Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e paz do Senhor Jesus, amém? É um privilégio novamente poder estar aqui no púlpito para poder estar ministrando a palavra do Senhor, poder estar falando aos irmãos e irmãs, a você que está em casa nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença, continue com a gente até o final. E quando a gente está aqui na frente, realmente a gente começa a lembrar como dá um frio na barriga, né, pastor? Depois de 6 meses praticamente aí, mas estamos aqui, que Deus possa nos usar para a honra e glória dele nesta noite. Nós vamos continuar com a nova série de mensagens da igreja, e nessa noite nós vamos falar a respeito da igreja de Pérgamo, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 12 ao verso 17. Se você encontrou, diz assim, Apocalipse 2, a partir do verso 12. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome, recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Eles o instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Vamos orar neste momento? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, para adorar, glorificar e exaltar Teu santo nome, ó Deus. Nesta hora, Deus, nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito esteja passeando em nosso meio, falando com cada um aqui, ó Deus. Que o Senhor, mais uma vez, esteja me usando como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que eu possa ser um instrumento do Senhor nessa noite, ó Pai. Que tudo que venha a falar seja com a permissão do Senhor, ó Pai. E que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Pai. Continua falando comigo como o Senhor tem falado até aqui. Fale com os meus irmãos, ó Pai. E que possamos sair daqui nessa noite, ó Pai. Modificados pela ação da Tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que já pudemos prestar ao Senhor aqui como culto, ó Deus, os louvores, tudo que pudemos entoar aqui, ó Senhor, que o Senhor já esteja recebendo tudo em Teu altar de graça. Continua conosco, ó Pai, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar falando a respeito da igreja que está ali em Pérgamo. Só para você se situar e entender o que Jesus está falando para aquela igreja, eu vou fazer uma descrição daquela cidade para você. Pérgamo, ela é hoje, atualmente, a cidade de Bérgama, uma cidade que fica na Turquia. Então, se você for procurar lá no Google, colocar Bérgama, você vai achar Pérgamo. E ela fica ali na Turquia, juntamente com as outras igrejas, juntamente com as outras cartas das cidades, das igrejas que foram escritas no Apocalipse.
E Pérgamo, ela era uma cidade muito importante politicamente. Ao contrário de Éfeso e de Esmina, Pérgamo não era uma cidade portuária que estava ali próximo ao mar, que havia uma grande movimentação de dinheiro, mas Pérgamo estava localizada num ponto mais alto, estava localizada em cima de uma montanha. E Pérgamo, ela era conhecida não por ser como eu disse, uma cidade que movimentava dinheiro, mas ela era conhecida pela sua cultura. Era uma cidade muito rica, sim, assim como Esmirna, assim como Éfeso, mas o forte de Pérgamo era a cultura. Pérgamo, ela era um centro cultural. Lá em Pérgamo havia a segunda maior biblioteca. Existiam ali naquela biblioteca de Pérgamo cerca de 200 mil livros. Então você imagina, livros hoje a gente é um livro pequeno, mas naquela época eram rolos, papiro, eram pergaminhos. Então você imagina o tamanho dessa biblioteca. Era uma grande biblioteca. Eles tinham ali mais ou menos 200 mil livros. E ela era tão prestigiada quanto a primeira que ficava em Alexandria. Então era uma cidade que era extremamente culta, que as pessoas que estavam ali gostavam de ler, gostavam de estudar. Então aquele governante da cidade de Pérgamo, ele decide que ele ia ter a biblioteca mais famosa do mundo. E ele começa a desenvolver aquele trabalho, mas por algum motivo ele briga com o líder lá do Egito, que fornecia o papiro para ele. Então, aquele líder do Egito fala assim, bom, eu não vou fornecer o papiro mais para você, porque o papiro, ele era usado, ele era extraído de uma planta do Rio Nilo. Então, esse líder de Pérgamo, ele fala assim, tudo bem, você não quer mais me mandar papiro? A gente vai dar um jeito aqui. E Pérgamo é a primeira cidade a desenvolver e a utilizar o pergaminho, ou seja, a pele do animal tratada, que era usado para fazer livros, e eles começaram a fazer livros de muito mais qualidade, começaram a fazer livros muito melhores do que eles já vinham fazendo. Então, Pérgamo inventou o pergaminho, que você conhece hoje. Então, era uma cidade extremamente culta. Em Pérgamo também possuía a maior escola de medicina daquela época. Em Pérgamo, eles formavam médicos. A medicina, só que a medicina naquela época, ela era extremamente envolvida e relacionada com o misticismo. No entanto, que eles tinham um deus lá, que eles chamavam de Deus Serpente. E se você olhar o emblema da medicina hoje, ainda há uma serpente no seu logotipo. E é dessa época, porque ali havia o Deus Serpente, o Deus que curava. Nessa época eles entendiam que esse Deus era o Deus que trazia a cura para aquelas pessoas. Ou seja, eles estavam ali e adoravam ao Deus Serpente. Em Pérgamo haviam muitos, por ser uma região onde eles formavam médicos, havia muitos spas. Então todas as pessoas ali que estavam em volta na região, quando estavam com algum problema, passando por alguma dificuldade física, ou queriam simplesmente relaxar, tomar um banho de lama nas águas medicinais, eles iam para Pérgamo. Pérgamo tinha grandes spas, onde as pessoas iam e se relaxavam ali e passavam por tudo isso. Então Pérgamo, ela também possuía essa área medicinal muito forte. E Pérgamo, ela foi a primeira cidade a construir um templo ao imperador com ele ainda vivo. Por quê? Porque para eles naquela época, às vezes, eles entendiam o quê? Que quando o imperador morresse, ele virava um deus. Então havia ali a construção de um templo em homenagem ao imperador, e ali eles prestavam culto, mas este imperador, este César dessa época, ele decide, ele fala, não, eu não vou esperar morrer para que eu tenha um templo. E ele resolve levantar um templo a ele. Esse imperador Domiciano, ele decide virar um Deus ainda vivo. Ele decide
pedir àquele povo de Pérgamo que o adore e o reconheça como Deus, o Senhor. Então essa é a cidade de Pérgamo. E se não bastasse a adoração ao imperador, a adoração ao Deus serpente, o Deus da cura, ainda havia um templo do maior Deus da mitologia, ao Zeus. Então Pérgamo, ela estava envolvida em um paganismo muito grande. E aí nós vemos ali no versículo número 13, que quando Jesus diz assim, olha, eu conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Jesus vai fazer essa afirmação, primeiro, por causa do grande templo de Zeus. Porque era uma adoração constante a Zeus. Segundo, por conta desse templo e essa adoração ao imperador. E terceiro, por conta desse Deus serpente, esse Deus que era o Deus considerado o Deus da cura, o Deus da medicina. E com toda essa adoração a esses deuses, eles fazem um embate de frente com o povo de Deus, com os cristãos daquela época, porque eles começam a fazer uma negação à trindade que os cristãos pregavam. Zeus era considerado Deus, o Todo-Poderoso, o que governava sobre a atmosfera, ele era o da justiça. Zeus, ele era considerado o maior Deus, ele era considerado como Deus Pai. O Deus serpente era o Deus que tinha os dons, que distribuía dons de cura, que as pessoas eram curadas, e era feita uma afronta a isso ao Espírito Santo de Deus. E o imperador, que considerava o Filho de Deus, ele queria ser adorado como Senhor, ele queria ser adorado como Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele fala isso, olha, eu conheço o lugar onde vocês estão instalados. Eu conheço, eu sei bem onde vocês vivem. E aqui nós vamos além, porque Jesus ele diz assim, olha, onde está o trono de Satanás? Estávamos ali olhando templos, adoração a deuses pagãos, mas aqui nós podemos ir além, simplesmente não no físico, mas nós podemos ir e entender que ali estava o trono de Satanás. E aonde há um trono, há um rei. E onde há um rei, alguém que governa. Ou seja, Jesus está dizendo aqui para nós que Satanás apenas não só influenciava aquele povo de Pérgamo, como ele estava governando a cidade de Pérgamo. Ele estava governando aquela cidade. Ele já não mais apenas influenciava as pessoas, mas com tudo isso, com Zeus, com o imperador, com o Deus serpente, ele estava governando a cidade, ele estava governando o sistema daquela cidade, ele estava governando o modo de direção daquela cidade. Muitas vezes nós ficamos preocupados quando nós vemos algo muito grande, físico, assim, que nós podemos enxergar, mas nós esquecemos das sutilezas. Nós esquecemos da mentalidade que o diabo tenta mudar em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossa cidade, para que nós não percebamos o que ele está fazendo. Jesus diz então que ele conhece bem esse lugar onde a igreja de Pérgamo está inserida. Ele conhece bem este lugar. E ele continua dizendo no verso de número 13, olha, mas ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Olha, com tudo isso, vocês permaneceram fiéis ao meu nome. Aqui há um elogio da parte de Jesus para esta igreja. Olha, vocês têm adoração ao imperador, olha, vocês têm adoração a Zeus, olha, vocês têm adoração ao Deus serpente, mas com tudo isso que se apresenta, vocês estão inseridos onde Satanás mora, onde Satanás governa, vocês estão inseridos no condomínio de Satanás, mas mesmo assim vocês permaneceram fiéis ao meu nome. Vocês permaneceram leais ao meu nome.
E ele continua o texto: recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Eles não negaram a fé. A igreja de Pérgamo, apesar de estar inserida num centro cultural tremendo desse, uma influência grandiosa de Satanás ali, influenciando toda a adoração, todo o paganismo daquela cidade, eles não deixaram ser influenciados. Eles não negaram a fé. Eles tinham que, uma vez por ano, ir queimar incenso ao imperador, e ele exigia isso, que fosse adorado como o Deus, o Senhor. E eles tinham que ir ali e adorar ao imperador, porque ele gostaria de ser adorado como tal. No entanto, é que ele constrói esse templo ainda vivo, que não era um costume daquela época. O costume era construir o templo assim que ele morresse, mas não, ele queria ser adorado como tal. E os cristãos vão e se recusam a dizer que ele é o Senhor. E nós podemos notar que há uma perseguição, porque aqui nós vamos ver que Antipas, ele foi morto. E Antipas, nós não temos muitos relatos dele na Bíblia. Nós não temos informações, mas o que nós sabemos é o que Jesus falou dele aqui. Antipas, ele foi o primeiro bispo, o primeiro pastor ali da igreja de Pérgamo, e foi o primeiro mártir daquela região da Ásia. E o que nós temos é o relato de Jesus. Ele era minha testemunha fiel. Mas a história conta que Antipas, ele foi pego e foi colocado dentro de um bezerro, um bezerro de bronze, e ali colocaram água, colocaram óleo, colocaram tudo e colocaram ele dentro. E ali naquele bezerro de bronze, a história conta que ele foi cozinhado lentamente. Só que a história vai contar que enquanto ele estava ali sendo cozinhado, ele estava sendo assado dentro daquele bezerro de bronze, ele louvava e adorava o nome do Senhor. Isso foi um acontecimento que para essa igreja marcou muito. Mas o Senhor Jesus faz um elogio a essa igreja. Olha, apesar de tudo isso, apesar de onde você está, apesar de toda a perseguição, apesar de tudo que você enfrenta, vocês não me negaram, vocês permaneceram fiéis. Alguns de nós já passamos por perseguições. Talvez não deste tamanho que eles passaram ali. Mas quantos de nós já se negaram a, no serviço, fazer algo, ou por alguma perseguição, ou por ser forçado a realizar algo que não estava de acordo com a vontade de Deus, e você abriu mão do serviço por causa disso? Não tão afronta como foi com esse povo de Pérgamo, mas talvez você perdeu amigos. Talvez quando você estava no mundo e você não conhecia Jesus, e aí você passou a vir para a igreja, talvez amigos te abandonaram. Talvez amigos disseram para você: olha, se você for continuar com esse negócio de igreja, com esse negócio de Jesus, eu não vou andar mais com você. Familiares, talvez. Quantos familiares que, quando você se converte e não quer mais que você vá na casa dele, não quer estar mais no mesmo lugar que você, porque você se converteu. Nós sofremos uma perseguição não tão acirrada quanto o povo de Pérgamo, mas nós também já passamos por situações assim. E mesmo assim, nós estamos aqui, nos mantivemos fiéis, nos mantivemos leais ao nome de Cristo. Talvez se nós enfrentássemos uma perseguição tão severa quanto a de Pérgamo, eu acredito que muitos de nós aqui não negaria Jesus. Muitos dos que estão aqui, eu acredito que não negaria.
Talvez se você chegar no seu serviço e a partir de amanhã e tiver um recado, você fala, quem é cristão ou nega a Cristo e continua trabalhando ou está fora do serviço. Eu sei que muitos aqui iam perder seus empregos, iam sair porque prefeririam ficar leais ao nome do Senhor. E quando Satanás ele começa a perseguir a igreja, ele começa a ver que não está surtindo efeito, não está surtindo resultado. Eu estou perseguindo, eu estou matando, mas eles continuam fiéis ao nome do Senhor, a igreja continua crescendo, a igreja continua se expandindo. Eu estou perseguindo o povo de Pérgamo e eles continuam fiéis ao Senhor, ao nome dEle. E aí, essa igreja, diante dessa situação, diante de tudo isso, ela se permanece firme. Mas aí Satanás começa, nessa igreja, uma perseguição interna. Ou não está resolvendo. Não está resolvendo perseguir, não está resolvendo matar. Então, eu vou começar uma perseguição interna. E aí Jesus, ele vai, no versículo 14, dizer essas palavras de exortação a esta igreja. Olha, legal, conheço, sei onde vocês estão inseridos, mas contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Para que você entenda aqui muito rapidamente, eu vou resumir ali a história que está ali em Números 22, 23, 24 e 25. Depois você pode ler com mais calma, você pode entender melhor como foi, como aconteceu. Mas Balaque, ele era líder dos amonitas e ele sabia o que estava acontecendo com o povo de Israel. E ele via as vitórias do povo de Israel e o povo de Israel estava chegando próximo à cidade. Então ele olha para aquilo e fala, eu não vou ter chance contra este povo, eu não vou conseguir vencer este povo. Então ele pega e fala assim para os servos dele, olha, vai lá até Balaão, leva esse valor em dinheiro e essas ofertas e fala para ele vir aqui que eu preciso que ele amaldiçoe o povo de Israel. Porque eu sei que o que ele falar, o que ele decretar sobre este povo de Israel, a maldição que ele falar vai acontecer. E aí eles vão. E aí Balaão se recusa a vir e eles voltam, e depois ele volta com mais dinheiro e ele vai até Balaão novamente. E aí, Balaão, o profeta de Deus, ele acaba se vendendo. E um profeta de Deus não se vende por dinheiro. O profeta de Deus não se vende, mas Balaão ele se vende. E ele aceita a quantia e ele vai com os servos de Balaque. E chegando lá, Balaque leva ele no monte e fala assim, olha aqui, você está vendo? O povo está ali. Amaldiçoa o povo de Israel para que eu possa vencer a batalha. E aí, Balaão, a hora que ele vai estender as mãos e vai começar a amaldiçoar, o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele declara bênção sobre o povo de Israel. Isso acontece por outras 2 vezes, no total são 3 vezes. E aí, Balaque fica muito irado com Balaão e fala, Balaão, eu te chamei aqui, eu te proporcionei essa quantia em dinheiro, tudo isso para você amaldiçoar o povo e você abençoa? E aí Balaão vira para Balaque e fala assim, olha, o que Deus abençoou não tem como decretar maldição sobre a vida deles. O que Deus abençoou, abençoado está, não tem como. Mas aí Balaão fala assim, ó Balaque, você quer realmente acabar com esse povo? Você quer realmente ter vitória sobre esse povo? É o seguinte, você tem que convencer eles mesmos a quebrar os princípios contra o Deus deles. Você tem que convencer eles a fazerem aquilo que o Senhor não gosta que eles façam.
Faz o seguinte, olha, pega as mulheres, as mais bonitas que você tem aí na sua cidade, e coloca ela perto do acampamento do exército de Israel. E fala para elas dar mole para o povo ali, para aquele exército. Então ele faz isso. E havia uma lei que Deus exigia do seu povo, que aquele povo não se misturasse com outros povos. Eles não deveriam casar-se com pessoas e mulheres e homens que adoravam a outros deuses. Ele era o Deus de Israel e Israel era o povo de Deus. Não poderia haver mistura. Mas aí aquelas mulheres ali perto começam a se relacionar com aqueles soldados, e nós vemos aqui que o povo de Israel começa a se envolver com aquelas mulheres, e de forma sutil, eles começam a se relacionar, e aí eles que serviam a Deus começam a comer comidas apresentadas a outros deuses, começam a ter relações sexuais com aquelas mulheres, e quando aquele povo se deitava com aquelas mulheres que serviam a outros deuses, eles não somente se deitavam com elas, mas eles se deitavam com os deuses daquela mulher, eles se deitavam e se relacionavam com os deuses daquele povo. Então nós vemos que começa a ser contaminado o povo de Israel, e por conta disso uma praga se instala sobre o povo de Israel. E aí eu te pergunto, qual a estratégia de Satanás hoje? Qual a estratégia de Satanás hoje? Satanás, ele quer se infiltrar entre nós. Mas ele não vem aqui e começa uma perseguição. Não, ele quer misturar as mensagens. Ele não vai deixar falar para você assim, falar assim, ó, não, deixa o cristianismo e olha, segue o paganismo. Não. Ele vai falar para você, olha, continua no cristianismo aí. Continua. Mas olha, aqui ó, tem isso aqui também que é legal. Mas é bom. Olha, você pode adorar a Jesus, mas você pode adorar a Mamon. Você pode adorar o dinheiro. Você pode adorar a Jesus, mas você também pode ficar dependente emocional de uma pessoa. Não tem problema. Normal. Olha, você pode ir no domingo e prestar um culto ao Senhor, mas durante a semana, faz o que você quer, adora outros deuses. E era isso que estava sendo infiltrado entre eles, a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão. Olha, você pode adorar a Deus, mas você pode fazer isso também, não tem problema. E o Senhor Jesus, ele vem com essa exortação a esta igreja. Olha, contudo, eu tenho contra vocês isso. Vocês estão dando ouvidos a pessoas que estão com essa doutrina de Balaão. Eles estão querendo misturar. Não querem seguir só aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que Cristo deixou para que eles ensinassem a igreja para seguir. Não, olha, tem Zeus aqui, tem o imperador. E queimar um incenso para o imperador, imagina, você vai ali, acende o incenso e acabou. Não tem problema. Não tem problema você misturar. Só que nós vemos que isso é o que fez Israel tropeçar. E isso é o que faz nós tropeçarmos em nossos dias. A sutileza de Satanás. Muitas vezes nos atentamos para... No Brasil, graças a Deus, não temos perseguição. Não temos... porque se tivesse, acredito que nós seríamos outros crentes. Mas
Acredito que essa perseguição sutil é pior do que quando nós enxergamos algo grandioso, uma perseguição que nós ficamos atentos, opa, está tendo perseguição. Mas quando é sutil, muitas das vezes nós não percebemos. E quando nos damos conta, nós estamos dando ouvido à doutrina de Balaão. Estamos misturando as coisas. Estamos servindo a Deus, mas também estamos servindo ao dinheiro. Nós estamos servindo a Deus, mas também estamos servindo a outros deuses. Adoramos o Senhor no domingo, nós viemos aqui, nós assistimos pela internet, mas nós saímos e vivemos a nossa semana de forma totalmente desregrada. O Senhor Jesus, Ele exorta essa igreja quanto a isso. Mas o que fazer frente a essa doutrina de Balaão? O que fazer para que nós entendamos aqui o que nós temos que fazer? Nós temos que ver como Jesus se apresenta a essa igreja. E aí você vai ali no verso 12. Jesus se apresenta para essa igreja assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de dois lados. E verso de número 16: portanto arrependa-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus aqui, ele se revela como a espada de dois lados, como a espada que sai da sua boca. Hebreus capítulo 4, 12 vai dizer para nós que essa espada é a palavra de Deus. Ele se revela para essa igreja dizendo: olha, em frente a esses problemas, você só vai vencer se você conhecer a palavra de Deus. Olha, você só vai vencer se você tiver consciência do que a palavra de Deus diz. Olha, vocês estão precisando da palavra de Deus. É muito bom que vocês não negaram a fé diante da perseguição, mas olha, fiquem atentos. Aqui dentro vocês estão perdendo a batalha. Aqui dentro vocês estão me negando. Aqui dentro vocês estão fazendo o que não me agrada. Para que vocês possam vencer essa batalha, para que vocês possam sair vitoriosos, vocês precisam ser apaixonados pela palavra de Deus. Como eu vou saber se estão mentindo para mim? Como eu vou saber se aquilo que estão falando, olha, não tem problema fazer isso. Pode adorar a Deus, mas isso não tem problema. Como eu vou saber se estão mentindo? Se eu conhecer a palavra de Deus, se eu souber o que Ele tem para mim, o que Ele deixou para mim. Nosso único manual de regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus. Como eu vou saber se uma nova ideologia é de acordo com a palavra de Deus? Se eu conhecer a palavra de Deus. Senão, com certeza, eu vou começar a me infiltrar nessas novas ideologias. Com certeza eu vou começar a trazer isso para dentro da minha casa, consequentemente para dentro da igreja, consequentemente nós vamos disseminar algo que não é uma verdade. E ele diz que ele vem a essa igreja como a espada que corta dos dois lados. A palavra de Deus, ela fere, mas ela também cura. A palavra de Deus, ela fere a mim que estou falando a vocês, mas também fere a vocês que estão escutando. Um dia a palavra de Deus vem, nos exorta, e nos machuca, nos fere, mas no outro dia ela vem e nos cura. A palavra de Deus, a espada que tem os dois lados, que corta tudo. Hebreus diz que ela é tão precisa que ela separa, ela divide alma e espírito. Estamos vivendo momentos que estão relativizando a verdade. Dizem que a verdade é relativa. Dizem que não existe verdade absoluta. Mas eles querem te convencer disso. Mas nós sabemos que há uma verdade absoluta.
Nós sabemos que há uma palavra que nos diz como caminhar. Nós sabemos que há uma verdade que nos deixa no prumo. Nós sabemos que há uma palavra que nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Se algo que está vindo é mentira ou é verdade. Nós temos a palavra de Deus em quem nós podemos recorrer a todo instante, mas para isso nós precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Se está escrito na Bíblia, eu faço. Se não está, eu não faço. Mas nós precisamos conhecer a verdade. E ele continua o texto, ainda no verso número 15, fala assim, olha, além ali das doutrinas de Balaão, alguns de vocês que estão seguindo os conselhos dos nicolaítas. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Se você assistiu a mensagem, a primeira, que o pastor Nino pregou, ou se você estava aqui, o pastor Nino falou a respeito dos nicolaítas. Éfeso odiava o ensino dos nicolaítas. Assim como Deus também vai falar assim, eu também odeio o ensino dos nicolaítas. Nicolau era um cara convertido, um cara que ele queria Deus, ele queria seguir a Jesus, mas ele era um cara apaixonado por uma mulher, que não era a esposa dele. E ele tinha um relacionamento errado com essa mulher, mas ele queria seguir a Jesus, mas também queria ficar com esta mulher. Então ele decide criar uma doutrina que vai satisfazer aquele problema dele. E a doutrina consiste de que corpo e alma, corpo e espírito, eles são separados. O que você faz no corpo, o que você faz no corpo, é no corpo. E o que você faz no espírito, é no espírito. São coisas totalmente separadas. Não importa o que você faz no corpo, o que é no corpo. E não importa o que você faz no espírito, o que é no espírito. Você pode adorar a Jesus no espírito no domingo e sair daqui da porta e fazer tudo de errado. Fazer tudo o que você deseja. Você pode satisfazer os desejos da sua carne, da sua mente, tudo aquilo que você quer, você pode fazer. Porque, olha, é assim, o que você fizer no corpo, fica no corpo. E além disso, eles começaram a ensinar que quanto mais você pecava, mais você dava a possibilidade da graça de Deus se manifestar na sua vida. Quanto mais você pecava, quanto mais coisas erradas você fazia, você dava a possibilidade da graça de Deus ser evidenciada em você. Então você podia fazer tudo errado, você podia se envolver com tudo que você quisesse, com tudo que o seu corpo quisesse, com tudo que a sua mente quisesse. E aí depois você vem, e aí Ele te perdoa. Porque Deus é amor, Deus é graça. Mas, meu querido irmão, isso é uma heresia. Éfeso odiava este ensinamento. E aí Jesus vai falar para os pérgamos aqui, olha, alguns de vocês estão dando atenção para este ensinamento. E nós vemos isso invadindo as nossas igrejas nos dias de hoje. Infelizmente, nós vemos este ensinamento, achando que a graça perdoa tudo. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é graça. Olha, eu posso errar, eu posso fazer, mas Ele é amor, Ele vai me perdoar. Olha, eu posso viver dessa maneira desordeira que Deus vai me perdoar. Olha, eu posso viver na imoralidade sexual e Ele vai me perdoar. Olha, eu posso viver fazendo coisas erradas no meu trabalho. Eu posso sonegar impostos, não tem problema. Todo mundo faz, está todo mundo fazendo, é normal. E aí você pensa que como Deus é graça, Deus é amor,
Aí você vem no domingo, ele vai te aceitar do jeito que você está, do jeito que você está vivendo. Mas eu quero que você entenda o que é graça. E eu vou usar um texto aqui de Tito, verso 2, capítulo 2, versos 11 e 12. E você vai entender que isso é uma heresia. É algo que vem entrando em nossas igrejas. Estamos sendo tolerantes com o pecado. Estamos sendo tolerantes. O que é anormal está passando a ser normal para nós. O que é errado está deixando de ser tão errado assim. Ah, mas isso não é tão errado. Simples. O que é graça? Tito 2, verso 11 diz que porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. A graça de Deus, ela salva. Legal. Deus é amor. Deus é amor, Deus é graça. Ele me salva. Ele perdoa os meus pecados. Realmente, a graça de Deus é isso. Ela se manifestou salvador a todos os homens. A graça de Deus, ela perdoa todos os seus pecados, os pecados que você cometeu. Ela perdoa tudo que você faz de errado. Ela chega e te dá uma nova página em branco e diz: olha, eu já paguei pelos teus pecados, eu já paguei pelos teus erros. Olha, começa de novo, já está pago. Você está salvo. Graça de Deus é isso. Mas, continuando no verso 12, nós vamos ver que ela continua, a graça não é somente isso. Não é eu posso viver do jeito que eu quero e aí Deus vem, olha, você está perdoado, começa de novo. Aí na semana você faz tudo que você quer, aí você vem no domingo, olha Deus, perdão, porque eu errei lá, fiz isso, aquilo. E olha, não, você está perdoado, começa de novo. Mas a graça, ela também nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus também nos ensina a andar em santidade. Então esse ensino dos nicolaítas era algo enganoso, algo herético, algo que não era uma verdade. Porque a palavra de Deus diz que ela veio sim para salvar, mas ela também nos ensina a andar em santidade. Ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões deste mundo. A graça de Deus, ela entra e nos salva, e ela nos ensina a andar em santidade. Não tem como ela fazer apenas uma coisa. Ela entra e faz as duas. Ah, mas eu não estou conseguindo vencer. Será que realmente nós tivemos um encontro com a graça de Deus? Será que realmente nós estamos com a graça sobre as nossas vidas? Porque quando ela entra, ela salva, mas também ela vai nos ensinar a caminhar em santidade. Porque a graça de Deus, ela resolve o problema do pecado. Ela resolve o problema do pecado, ela nos salva, ela perdoa os nossos pecados do passado, mas também ela não para por aí. Ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Ela resolve os problemas dos pecados futuros a partir do momento que ela nos salva. Paulo vai dizer que como viveremos no pecado, nós que para o pecado morremos. O mesmo Deus que é infinitamente amor, Ele é o mesmo Deus que odeia o pecado. Verso de número 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Maná aqui, ele se refere, fala de refeição, de um sinal de comunhão completa com Cristo. Jesus Cristo, o pão da vida, o pão de Deus que desceu do céu. Ao vitorioso darei maná escondido.
significa que nós teremos uma comunhão completa com Cristo, onde nós cearemos com Ele, Cristo, Filho de Deus. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa pedrinha branca, ela era usada para várias coisas lá naquela época. Por exemplo, num tribunal, existiam as pedras pretas e as pedras brancas. Quando o réu ele era condenado, era a pedra preta. Quando ele era absolvido, era a pedra branca. Então, para nós, o Senhor está dizendo, olha, você está absolvido, você vai receber uma pedra branca, você está livre. Também era usado nas Olimpíadas, onde o vencedor recebia uma pedra branca escrita com o seu nome, como um elemento de homenagem e de honra pela sua vitória. Ou seja, Jesus está falando para nós, eu vou te dar uma pedra branca porque você é um vencedor. E também há uma outra utilidade da pedra branca naquele tempo, é que aquela pedra branca, ela servia como um convite. Ela servia como um convite. Se você fosse numa festa, você recebia uma pedra branca e aquilo era o convite. E aqui nós estamos recebendo o convite, aquele que for vitorioso, aquele que permanecer firme. Nós estamos recebendo o convite para o grande banquete celestial. E o que o Senhor pede de nós? Simplesmente, arrependa-se. Arrependa-se. Arrepender-se, a palavra usada aqui é metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitudes, metanoia. Jesus, ele elogia a igreja, ele faz uma única exortação à igreja, que era quanto à tolerância com o pecado dentro daquela igreja. E meu querido irmão, a tolerância com o pecado se constitui pecado contra Deus. Precisamos nos arrepender disso. Não sei como você tem vivido, não sei como você tem passado sua semana, o que você tem feito, o que você não sei, eu não sei, não conheço ninguém aqui. Mas assim como esta palavra falou ao meu coração, que ela também tenha falado ao teu coração. E a palavra do Senhor para nós, arrependa-se. Se você está fazendo errado, arrependa-se. Muda a sua mentalidade. Se você acha que a Bíblia não é importante, comece a ler a Bíblia. Comece a aprender para que você não caia nessas doutrinas que vêm. Arrependa-se. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quero orar com você, se você pudesse colocar de pé. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra que vem nos elogiar, mas também vem nos exortar, trazer confronto. Pai, que nós possamos sair daqui desafiados a viver uma metanoia, Deus. Nos arrependermos. Pai, se temos sido tolerantes com o pecado, Senhor Deus, o Senhor nos ajude, ó Deus, a renunciar a isso tudo, ó Deus. Temos sido tolerantes com o pecado e temos deixado com que isso afete a nossa vida como igreja, ó Pai, que o Senhor nos mostre, o Senhor nos dê a direção que devemos seguir, ó Pai. E através do nosso manual de regra de fé e prática, a Tua palavra, a Bíblia, ó Deus, nós possamos combater estas heresias, esses ensinamentos, tudo isso que vem de novo, que não vem do Senhor, ó Pai.
Nos ajude, Senhor Deus. Essa carta de Pérgamo, Senhor Deus, é uma carta que é tão atual, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor Deus. Ela passa através dos tempos, através das gerações, ó Deus, e ela nos ensina como devemos andar, como devemos agir, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por este tempo aqui. Que teu Santo Espírito continue conosco, falando conosco, não somente hoje, mas durante toda a semana. Que possamos viver a nossa semana de forma digna, de forma correta diante dos teus olhos, ó Pai. Para que possamos chegar aqui no domingo que vem, sermos confrontados, sermos exortados pela tua palavra novamente, ó Deus. Possamos crescer, podemos deixar a imaturidade, possamos, ó Deus, não mais ser tolerantes com o pecado, ó Deus, mas fazemos aquilo que é correto. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada um que pôde ouvir da sua casa. Abençoe a cada um. O Senhor esteja com cada um neste momento. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos. Amém.